Muito boa noite a quem nos segue através da página Super Portista. Começa aqui mais um podcast da nossa página. Hoje estamos também em direto no portal dos Dragões e peço a quem nos está a seguir que possa aqui comentar e participar nesta nossa conversa, que hoje será uma vez mais a 3, mas com um convidado especial que o Joel Sousa também, que está aqui a acompanhar-me, vai apresentar desde já. Joel. Antes de mais, boa noite a todos. Sim, hoje temos aqui mais um convidado, e um grande convidado, diga-se de passagem. Temos aqui como convidado o Pedro Bragança. Toda a gente conhece, qualquer portista e benfiquista também conhece o Pedro Bragança. Tem sido uma figura muito presente na comunicação do clube e, portanto, é com grande curiosidade também que o temos aqui e queremos falar sobre vários temas. Vamos também falar sobre o futebol, sobre a jornada, mas não só, sobre a atualidade e pronto, estamos cá, não é? Uhum. E eu, antes de irmos a esse olhar pela atualidade e também pela jornada em que o Fogo do Porto venceu e assim ficou na liderança isolada do campeonato, peço aqui, introduzindo o Pedro na conversa, perguntando-lhe como é que surgiu essa oportunidade de estar a participar no Porto Canal, no Universo de Bancada, no Universo Porto de Bancada, e já agora uma apresentação para aqueles poucos que se calhar ainda não o conhecem. Sim, poucos, exato. Bem, boa noite aos dois e a quem nos está a ouvir. É sempre um prazer participar nestes fóruns e é sempre com muito gosto que aceito estes convites, sobretudo quando o tema de conversa é bom e o motivo é bom, como é sempre o nosso clube. Indo de encontro à vossa pergunta, eu pertenço a um dos múltiplos painéis do documentário do Porto Canal há mais de 3 anos já. Portanto, acompanho a atualidade, quer do clube, quer da atualidade desportiva nacional, com foco em particular no futebol, como todos sabem, desde 2017, desde maio de 2017. E, enfim, passamos por diversas fases. Eu não posso propriamente dizer porque é que fui convidado nessa data, porque não fui eu que fiz esse convite, portanto não me caberia a mim dizer propriamente quais é que são esses motivos. Claro. Nem seria propriamente elegante da minha parte estar a fazer considerações sobre isso, mas enfim, para mim é um prazer muito grande e é uma honra e um privilégio falar num canal que é um canal do clube, que é o Porto Canal, e que é o único canal que é produzido no Porto e a única estação de televisão que é produzida fora de Lisboa e em particular no Porto. Portanto, obviamente é um gosto muito grande para mim participar num programa do Futebol Clube do Porto. Pedro, mas diz-me só uma coisa, uma curiosidade. Portanto, tu és, antes de mais, és um portista, não é? Acima de tudo, és portista. Como é que foi a transição? Portanto, tu eras um portista anónimo, não é? Um adepto normal, e de repente passaste a ser um portista conhecido por toda a gente, não é? Como é que tem sido essa adaptação? Não há adaptação nenhuma. Eu continuo a ser o mesmo adepto do Futebol Clube do Porto de sempre, ou seja, vou aos jogos em casa, fora tento ir sempre que posso acompanhar a nossa equipa, e, portanto não há nenhuma novidade em relação a isso. É verdade, acho que é mais ou menos natural, como as pessoas conhecem de ver na televisão e cumprimentam e são muito simpáticas de um modo geral. Isso obviamente é um prazer sempre falar com todos os esportistas, como é evidente, mas não há nenhuma alteração significativa desse ponto de vista na minha vida, como é evidente. Continuo a ser o mesmo portista que era antes, a gostar tanto do nosso clube como gostava antes e como seguramente gostam tanto todos os esportistas como vocês próprios e as pessoas que nos estão a ouvir. Sim. E eu peço àqueles que nos estão a ouvir e que estão aqui a participar, já temos muita gente aqui a participar nesta nossa conversa, que podem aqui colocar questões, se quiserem, ao Pedro Bragança, e nós aqui colocaremos então essas questões. Vamos olhar já, e depois vamos também olhar para alguns temas que foram abordados no Universo Porto de Bancada pelo Pedro, mas agora vamos olhar para a atualidade e para a jornada do Futebol Clube do Porto.
em que o Fogo do Porto venceu, e eu peço, introduzindo aqui o Joel também, qual foi a vossa opinião sobre este jogo, um jogo que foi, digamos, a primeira parte se calhar não tão bem conseguida por parte do Fogo do Porto, mas uma segunda parte em que o Fogo do Porto esteve muito melhor e conseguiu a vitória de forma clara, não é? Sim, eu posso começar eu. Sim, de facto, desta vez conseguimos marcar, não é? E marcámos 4 golos. Na primeira parte tivemos algumas dificuldades, mas a partir do momento em que inauguramos o marcador, de facto, conseguimos mostrar outro futebol, não é? Também tivemos outros jogadores que apareceram, como o Marega, por exemplo, que andava completamente desaparecido, não é? Em campo. E de facto foi bom, conseguimos aproveitar aquele deslize do Benfica, não é? Mais um, e estamos com excelentes condições para poder alcançar este título, não é? Uhum. Pedro, como é que viste este jogo do Futebol Clube do Porto? Vi com satisfação, em primeiro lugar, o resultado, como é evidente, não é? Porque era um resultado muito importante, não só a vitória propriamente dita, depois da derrota do nosso principal rival, mas também era importante este resultado com muitos golos, para dar também algum ânimo, quer à equipa, aos adeptos, e envolver todos, ainda mais, não é? Nesta reta final que impõe uma união muito grande entre todos. Vai ser... Não está nada a ganho neste momento, longe disso, e vai ser muito difícil porque esta paragem do campeonato teve implicações muito grandes em todo o futebol. Isso é visível na nossa liga, mas não só na nossa liga, noutras ligas também, na forma como as equipas retomaram, e quer dizer, esta paragem de mais de 3 meses, ou à volta de 3 meses, foi uma paragem muito longa, que tem obviamente consequências físicas nos jogadores, na forma como estão também entrosados e tudo. Portanto, é uma coisa que traz muitas dificuldades, muitas novidades, e portanto é evidente que as equipas vão ter sempre muitas dificuldades, sobretudo as equipas que lutam pelo topo. E a verdade é que, contrariamente a isto tudo que eu estou a dizer, o Boa Vista tinha vindo a dar bons sinais noutros jogos, enfim, dentro daquilo que é o Boa Vista, e portanto era um jogo que se perspectivava difícil. Felizmente no final acabou por não ser, mas a primeira parte foi naturalmente tal como era mais ou menos esperado. Portanto, em resumo, bastante feliz pelo resultado, e venham os próximos jogos que temos, obviamente, de ganhar todos. De ganhar. Pedro, deixa-me colocar aqui uma questão. O Pedro, nós não estamos habituados a ver o Pedro Bragança a analisar jogos do Futebol do Porto, não é? Estamos mais atentos a ver outras coisas que o Pedro costuma normalmente dizer, e bem. De qualquer das formas, como é que avalias esta irregularidade e esta inconstância, não só do Futebol do Porto, mas também do Benfica, mas aqui estamos a falar do Futebol do Porto, e que avaliação faz, e porque é que achas que o Futebol do Porto neste momento tem esta inconstância, digamos assim, exibicional? Bem, relativamente ao nosso clube, que é o que mais importa, claro. Não é? Eu acho que há aqui dois fatores que temos de ter em conta. Em primeiro lugar, foi portanto, numa perspectiva mais alargada relativamente a toda a época, foi um ano de algumas reformas no plantel, bastantes jogadores novos que entraram no plantel e que entraram a partir daí diretamente no 11, não necessariamente em todos os jogos, mas digamos, se podemos falar num 11 base, há jogadores que entraram no clube e no 11 diretamente. Portanto, aqui é um ano claramente de grandes reformas que não têm a mesma continuidade que tiveram, por exemplo, as últimas 2 épocas, para ser uma saída de jogadores muito importantes do plantel, como é o caso do Herrera, do Brahim, enfim, todos sabem essa parte, e portanto, obviamente, isso é um fator de instabilidade no início da época, que inclusive resultou numa eliminação precoce da Liga dos Campeões e de uma entrada irregular no campeonato, com a derrota em Barcelos e com outros resultados menos positivos, que felizmente depois também na Luz as coisas mudaram um bocado de figura. Bom, isso é um primeiro plano que é numa perspectiva geral em relação à época, e que obviamente tem consequências ao longo de toda a época.
a entrada de novos jogadores, um plantel com caras novas, a introdução também ou a ascensão à equipe principal de jovens jogadores, o que é uma coisa que eu acho que é muito importante e é fundamental e que podemos sublinhar e elogiar, mas que obviamente também tem as suas consequências, portanto é algo que devemos ter em conta. E depois há esta paragem que eu disse há pouco de 3 meses ou à volta disso e que naturalmente tem consequências, é impossível não ter. É importante termos em conta que para muitos dos jogadores profissionais de futebol, até jogadores com uma idade avançada, eles nunca tiveram uma paragem tão longa, a não ser que tenham tido uma lesão grave. Não é? Portanto, as férias dos jogadores normalmente são férias bastante mais curtas, mesmo em anos em que há competições como o Campeonato da Europa ou o Campeonato do Mundo. Portanto, mas não consideras que o facto dos estádios não terem público também pode interferir na performance dos clubes grandes, digamos assim? É isso tudo, sem dúvida. Ou seja, esta nova realidade toda, a forma como os jogadores têm de se comportar do ponto de vista pessoal, social, a forma como estão integrados, as mudanças que são feitas nos treinos, nos centros de estágios, tudo isso, a ausência de público nos estádios, sem dúvida absolutamente nenhuma, muda radicalmente o ambiente de jogo, sobretudo em jogos em casa naturalmente, sobretudo nesses, mas também nos jogos fora. Tudo isso vem criar aqui uma espécie de envolvente externa, para usar uma expressão que é muito cara ao nosso rival do Benfica. Mas vem criar aqui uma circunstância que é nova e que introduz dificuldades, isso é evidente. E, portanto, isso vai sempre ressentir-se no jogo. Então, nestes primeiros jogos, isso é natural. Mas também por isso é que eu vi com muita satisfação esta segunda parte do jogo contra o Boa Vista, em que se sentiu claramente a equipa muito mais solta, quer dizer, na forma como se movimentava, como trocava a bola, etc. Portanto, isso foi satisfatório, como é evidente. Esperamos que agora em Passos as coisas continuem assim. Sim, curiosamente houve aqui uma alteração tática, não é? Ele basicamente voltou ao esquema antigo, não é? Voltou a apostar em 2 avançados. E tivemos o Alex Telles, não é? Também faz toda a diferença ali na esquerda. Claro, o Alex Telles é um jogador fundamental. E também, ainda em relação a isso, tivemos aqui também a questão do Tomás Esteves, que voltou a jogar, não é? E o Sérgio Conceição, no final do jogo, houve quem dissesse, perguntaram-lhe por causa da formação e da aposta na formação, e ele até se irritou, assim, digamos, um bocadinho, dizendo que parece que temos que colocar sempre os jogadores da formação só porque são da formação, não é? Embora o Tomás Esteves tenha mostrado a bom nível e pareceu-me também que esteve bem uma vez mais, não é? Sim, aquilo que eu acho é que pronto, ele é muito novo, não é? Ainda tem muito que crescer. Ele, com certeza que será um excelente lateral direito. Agora, o que eu penso é que o Manafá, quando entra com o jogo a decorrer, faz muita diferença. Porque ele tem aquela velocidade toda, não é? E quando entra, ele faz mesmo ali a diferença, de facto. Eu gosto do Tomás Esteves. Acho que tem tudo para ser um excelente defesa de direito. Agora também sou da opinião que não tem que apostar nele só porque é da formação. Isso também concordo com isso. Não é? E também o Fogo Porto, se formos a ver este jogo, o Fogo Porto começou, a primeira parte foi uma primeira parte em que o Fogo Porto não se conseguiu encontrar uma vez mais o caminho para a baliza, não é? Depois houve esse intervalo, o Sérgio Conceição também fez lá umas mudanças. Acham que essas mudanças que foram, as mudanças que ele fez a nível tático, ou seja, colocando o Marega depois mais ali solto, digamos assim, ali na frente, ou acham que foi em termos motivacionais que conseguiu com que os jogadores entrassem com outra dinâmica para a segunda parte? Qual é a vossa opinião? Ainda voltando um bocado atrás à última pergunta. Desculpa, Pedro, querias falar. Não tem mal nenhum, não há problema. Mas porque uma coisa que é importante dizer e que às vezes muitos adeptos não têm consciência disso, nós próprios
é verdade que não existe muito essa cultura de bajulação, digamos assim, como existe noutros casos, Sim. noutros clubes, mas nós temos de ter consciência que nós temos o privilégio de ter neste momento, seguramente, a melhor geração de jovens jogadores de Portugal. Está no nosso clube, é verdade. Não, é um privilégio muito grande. São muitos jogadores, são jogadores em todos os setores e em diversas posições que nós, olhando para eles, obviamente sempre com o grau de incerteza que é natural quando nos referimos a jogadores jovens, a jogadores sub-19 ou sub-20 ou sub-21, mas que podemos afirmar com um elevado grau de certeza que serão excelentes jogadores no futuro. Isso não significa que venham a ser todos eles jogadores de topo europeu ou mundial. Gostaria muito que assim fosse. Ninguém pode garantir isso neste momento, mas a verdade é que é uma geração extraordinária de jovens jogadores que em simultâneo nos garantem grande qualidade. Portanto, campeões europeus, não é? Sim, exatamente isso. Eu acho que isso valida essa geração como, de longe, indiscutivelmente para mim, a melhor geração de jovens jogadores de formação de clube, não é, em Portugal. E, portanto, é natural que numa época como a que está em curso, vão entrando muitos jogadores ao longo da época durante os jogos, seja no 11 inicial, seja no decorrer do jogo. Portanto, é com naturalidade que eu olho para uma coisa dessa. Já vimos o Fábio Silva no 11 inicial na Boa Vista na primeira volta, mas já vimos muitos outros jogadores. Vimos o Vítor Ferreira entrar contra o Benfica no Dragão. Vimos o Fábio Vieira nestes últimos jogos a dar uma resposta, do meu ponto de vista, excelente. Uma grande assistência para o Marega. Uma grande assistência para o Marega neste último jogo. Mas tem entrado de forma excepcional em todos os jogos em que foi chamado a dar o seu contributo ao jogo. O Tomás Esteves a mesma coisa, e mesmo na geração de jogadores, digamos, da geração acima, não podemos dizer, na verdade são da mesma geração porque eram em conjunto o Benfica e o Felipe, mas o Diogo Costa, o Diogo Leite e o Diogo Queiroz, que tem estado emprestado durante esta época, é um jogador do clube. Portanto, todos estes jogadores são jogadores que obviamente nos dão sólidas esperanças relativamente ao futuro do clube. Mas de facto o Porto já teve, claro que nunca teve uma fornada tão grande com tanta qualidade, não é? Mas a filosofia do Porto num passado recente não estava muito assente nesse conceito de apostar em jogadores da casa. Já tivemos Rubens Neves. Porque se calhar também o mercado também obrigou a isso, não é? Hoje em dia se calhar apostam mais porque o mercado foi alterando, não é? Antigamente o Fogo Porto contratava se calhar no Brasil e na Argentina e tornava grandes jogadores e depois vendia-os, não é? E hoje em dia o mercado é diferente, não é? É um facto, mas tu também tiveste aqui jogadores como o Rubem Neves, não é? Que foi claramente desaproveitado, na minha opinião. Claro. E se o Rubem Neves se chamasse Rubén González, provavelmente seria uma aposta segura. Digo eu, não é? Exato. Eu acho que há uma fórmula. Sim. Não sei se me estão a ouvir. Sim, estamos a ouvir. Deu agora um sinal. Não, eu estou a ouvir. Devo ter com alguns problemas de rede. Eu acho que há uma combinação entre essas diversas fontes de jogadores, seja através de prospecção internacional em mercados que, enfim, é verdade que os mercados em que nós estávamos mais à vontade e que nos movíamos com mais facilidade são mercados que neste momento estão muito mais esgotados e mais difíceis, porque os grandes clubes europeus do ponto de vista financeiro vão lá buscar jogadores diretamente e, portanto, aí introduz uma dificuldade do ponto de vista dos interesses do nosso clube. Mas pensando, por exemplo, nas grandes fontes de proveniência de jogadores, que são o mercado internacional, que nunca pode ser
ser valorizado, porque tivemos grandes jogadores, grandes gerações com plantéis formados essencialmente vindos de outros clubes da nossa liga. Nós ganhamos a última Champions, a última Liga dos Campeões e a última Taça UEFA também, antes da Liga Europa, com muitos jogadores vindos de clubes da Primeira Liga. Quer dizer, não vale a pena nomeá-los, mas na verdade foi até a maioria. E a própria formação, portanto, estes 3 canais, digamos assim, de fornecimento de jogadores, eu acho que eles devem continuar a ser mantidos, estes 3 pilares, e são sem dúvida, e é sem dúvida na conjugação de gerações, mas também de proveniências, de nacionalidades, tudo isso que está à força do Futebol Clube do Porto. E não vejo nenhum problema que assim continue, muito sinceramente. Obviamente que tendo nós uma geração de grandes jogadores vindos da formação, temos de os aproveitar tanto quanto possível, sem ignorar, obviamente, oportunidades de negócio que existem no mercado, e se nós tivermos acesso a bons jogadores, obviamente também não nos podemos virar as costas e temos de os integrar e receber na nossa equipa como recebemos qualquer outro jogador, porque vestindo de azul e branco é um jogador da nossa nacionalidade. Mas eu acho que se está a conjugar aqui, portanto, tendo em conta as dificuldades financeiras que são públicas, não é? Acho que o facto de termos uma fornada tão boa, com tanta qualidade, eu acho que a solução para o nosso problema pode estar mesmo ali, não é? Sem dúvida que o investimento na formação é um investimento absolutamente determinante e por exemplo, na construção de infraestruturas próprias para a formação é muito importante. Como será a cidade do futebol, por exemplo, não é? Que é um projeto que está em linha, não é? Sim, sem dúvida. Ainda em relação a este tema dos jogadores do Futebol Clube do Porto com jovens, não é? E que são formados no clube, o que é que acham também em relação, por exemplo, a semana passada tivemos aqui o Jardel, que estava a dizer que era uma possível hipótese para o Futebol Clube do Porto para poder treinar os avançados. Acham que isso também seria importante, termos um jogador como, por exemplo, o Jardel também a treinar os avançados? Nós que temos os avançados neste momento estão a falhar em termos de finalização. O que é que vocês acham? Não sei, se castiga eu compreendo aquilo que o Jardel disse, que de facto há treinadores de guarda-redes e não há treinadores de ponta de lança. Agora, se não há, por algum motivo deve ser, não faço ideia, se queres que diga, claro. Não faço a mínima ideia se isso fazia ou não diferença ter alguém com a experiência de Jardel a treinar miúdos, não faço a mínima ideia. Pronto. Muito bem, olhando então para o jogo, uma vez mais, o Futebol Clube do Porto apresentou aqui um sistema diferente, uma vez mais. O Soares, ali na primeira parte, esteve ao lado do Marega e voltou a não marcar. O Soares que passa por uma seca que nunca teve na carreira, a maior seca de golos, digamos assim. E a que é que se deverá também esta seca de golos de Soares, Joel? Não sei, nós de facto nos avançados estamos com alguns problemas a nível de finalização. Não, o campeonato. Eu acho que vos deixei de ouvir neste momento. Estão-me a ouvir? Estou a ouvir, sim. Ok. É que eu acho que vos perdi aqui da emissão, por isso é que... Pedro, estás-me a ouvir? Mas eu perdi aqui da emissão, só um momento.